Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, quem está aqui na igreja essa noite, muito fria, de feriado de 7 de setembro, e todas as milhares de pessoas que estão agora assistindo pela internet, através do Facebook. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aí, em qualquer parte desse Brasil ou do mundo, participando efetivamente, cultuando ao Senhor, direto do santuário da Primeira Igreja Batista, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Que alegria poder compartilhar com os amados a palavra de Deus, que é tão forte, tão maravilhosa, tão especial. A palavra de Deus é algo importante para as nossas vidas, nós não podemos esquecê-la. E dizer a cada dia, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Amém, irmãos? Obrigado por Jesus Cristo, teu Filho amado, que esteve conosco nesse mundo, padeceu, morreu na cruz por nós e é o nosso Salvador. Amém? Mas tudo teve um início, tudo teve um período de início. Quando Deus criou a terra, criou os céus, criou tudo. Deus dizia, lá em Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Coisa maravilhosa, vamos imaginar a criação do Pai, criando tudo. Mas a maior criação foi, sem dúvida, o homem. Deus, segundo a palavra está em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Coisa linda, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que significa isso para nós? Que Deus colocou em nós a divindade, a inteligência, algo que é de Deus, para que o homem pudesse usufruir de tudo isso. Por isso que hoje tem pessoas que fazem exercício mental e conseguem descobrir tantas coisas que já existem na natureza. Os cientistas descobrem tudo, a alta tecnologia. Ah, mas foi fulano que inventou, foi fulano que inventou o avião, fulano que inventou o telefone, fulano que inventou. Não, isso já existia. Mas Deus deu a capacidade para o homem dele descobrir essas coisas e colocar essas coisas para a humanidade. E cada vez mais. É a inteligência do homem. Ah, mas eu não consigo. É porque talvez você não exercitou a sua mente. Tem muitas pessoas que utilizam 100% da sua mente. São os famosos cientistas. Tem pessoas que utilizam 10% só da sua potencialidade mental. Mas cada um tem a sua característica, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, e é Deus que dá isso. Mas todos têm os atributos de Deus. Façamos o homem à imagem e semelhança. Façamos o homem à imagem e semelhança. Primeiro, quando Deus criou o homem, criou do barro. A palavra diz que ele colocou a mão e fez um barro e colocou. A primeira coisa que ele fez foi um esqueleto. Sim ou não? Sim, ele fez um esqueleto. Moldou o esqueleto. Vocês já viram esqueleto na universidade? Tem esqueleto que no cemitério vocês veem muito esqueleto lá, né? Primeiro Deus fez o esqueleto. Depois que ele fez o esqueleto, ele colocou os órgãos. Ele, com as suas próprias mãos, os órgãos, o fígado, o coração, as artérias, ele fez tudo. E depois ele cobriu com o barro. E depois ele fez algo muito importante. Você abre sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Olha o que Deus fez depois que criou o boneco. Capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Amém, irmãos? Olha o que Deus fez. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. A obra estava completa. Amém? Deus nos fez com as mãos e soprou o sopro de Deus. Hoje nós vamos falar essa noite sobre o sopro de Deus, que tornou um homem, o boneco de barro, um ser vivente.
Quando ele soprou, o homem começou a fazer assim, ó. E o coração desse homem não estava muito legal, não. O coração começou a pulsar, o sangue começou a circular, e ele começou a respirar. Ele olhou, ele começou a ver as coisas. Imagine só que coisa maravilhosa, quando o homem despertou para algo muito importante. Deus fez o homem para a glória dele, de Deus. Mas houve um problema sério, né? Houve um problema sério. Vocês conhecem a história depois do que aconteceu, mas não vamos falar sobre essa história, o porquê o homem caiu. Mas eu quero falar sobre o sopro de Deus, o significado desse sopro de Deus. Você sabia que você tem o sopro de Deus, sim ou não? Sim? Porque quando o neném nasce, por que a pessoa, hoje não bate mais, porque é proibido, né? Quando nasce o nenenzinho, o médico, ele chorava. Por quê? Para vir o quê? Para ativar o quê? O sopro de Deus. Ele começa a respirar o oxigênio. Hoje não, hoje o médico dá um chacoalhãozinho nele, lá faz uma técnica diferente, que o neném começa a chorar. De repente, de primeiro ele já acordava, vinha para a vida apanhando. Coisa muito terrível, triste. Nós não podemos permitir uma coisa dessa. Muito bem, mas nós vamos considerar o sopro de Deus. O sopro de Deus está em Provérbios, no capítulo 3 de Provérbios. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, nós vamos considerar o que diz o capítulo 3 de Provérbios. São conselhos de sabedoria, porque Deus nos dá aquilo que nós mais precisamos, que é a sabedoria. A sabedoria é algo que transcende até a inteligência, porque através da sabedoria você pode usar a sua inteligência. Aquilo que Deus te deu, que está guardado aqui, se você tiver sabedoria, você vai qualificar a sua vida, nortear a sua vida através daquilo que Deus nos ensina, através destes conselhos, o sopro de Deus. O primeiro capítulo diz assim, olha só que coisa linda: meu filho. A coisa mais importante para nós é quando Deus fala, meu filho. Significa que nós somos filhos de Deus, e Ele é o nosso Pai. A expressão pai é aquele que provê. A expressão pai é aquele que segurança dá. A expressão pai é aquele que acalenta. A expressão pai é aquele que serve o filho. Porque um pai não nega absolutamente nada para o filho. Sim ou não? Imagine Deus, então, que nos criou e nos deu o sopro, nos deu a vida que nós temos. Filho meu, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Uma situação condicional que Deus nos dá ao filho. Filho meu, não se esqueça da minha lei. Nós não podemos esquecer das leis do Senhor e guardar no coração os mandamentos. O próprio Davi, lá no Salmo, ele diz, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando você guarda os mandamentos no coração, você dificilmente vai pecar. Nós pecamos sim, somos pecadores, mas não voluntariamente. Às vezes podemos pecar involuntariamente. Então precisamos tomar cuidado. Filho meu, não esqueça da minha lei. Não podemos esquecer da lei do Senhor. Não podemos esquecer de Jesus Cristo. Não podemos esquecer dos evangelhos. Não podemos esquecer dos livros que Deus nos deu e que nós devemos meditar nela dia e noite para poder ter prosperidade na nossa vida. O versículo 2 diz, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Amém, irmãos? Gostou? Se você guardar a lei, não esquecer da lei, guardar os mandamentos, o que vai acontecer? Esta lei e estes mandamentos vão prolongar a sua vida. Significa o quê? Proteção do Pai através da palavra e da lei. Por muitos anos. E darão a você o quê? Prosperidade e paz. Quem é que hoje não quer paz? Tem muitas pessoas que não estão vivendo em paz,
Tem muitas pessoas que estão desesperadas, desiludidas, se sentindo mal amadas, desamparadas, magoadas. Tantas e tantas tragédias que têm acontecido na vida da família, na vida das pessoas. Prosperidade é algo que Deus oferece a você gratuitamente, e principalmente paz, que nós tanto precisamos. O versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nós devemos colocar a nossa vida, nossos problemas, nossas adversidades em Deus. Nós não podemos confiar em nós, no nosso próprio entendimento. Não, eu vou resolver o problema, eu sou o bombom. Não vai, não consegue. Nem nos dias de hoje, nem no futuro, nem no passado. Ninguém consegue. Nós temos que confiar em Deus a nossa vida. Nós temos que declarar a nossa dependência de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Se Jesus disse isso aos discípulos, está dizendo para nós também. Sem Jesus nós não podemos absolutamente nada na nossa vida. Somos totalmente dependentes dEle. Nós temos que crer isso no nosso coração. Na palavra, existe 366 vezes a palavra não temas. 366, uma para cada dia. Não temas, crê somente. Então, se você estiver passando qualquer tipo de problema, pode ser financeiro, pode ser problema de saúde, de relacionamentos, confie no Senhor. Você não vai resolver a sua crise conjugal por você mesmo. Não é brigando, não é batendo, não é saindo de casa, não é levando o marido para a delegacia, a esposa para a delegacia, não. Você tem que colocar a sua vida conjugal diante de Deus. Você tem que dobrar os seus joelhos, usar aquela palavra que Jesus nos ensina em Mateus 6,6. Você está com problema? Entra no teu quarto, em secreto, fecha a porta, deixa o celular para fora, e em secreto você vai orar, e em secreto Deus vai te responder. Amém, irmãos? Isso funciona, é só fazer. Deus quer que você não fique no seu próprio entendimento, quer que você dependa exclusivamente dele para ter prosperidade e ter paz no seu coração, na sua vida. Agora vamos lá para o versículo 21. Olha o que ele diz: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Esse conselho é de sabedoria, que Deus está nos dando o seguinte: nunca os perca de vista. O quê? A sensatez e o equilíbrio. A pessoa hoje vive desequilibrada. As pessoas hoje vivem com muita síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome de pânico, síndrome de esquecimento, uma série de situações. Tem medo do futuro, tem medo de sair de casa, tem medo de dormir. Tem pessoas hoje que vivem completo pesadelo, noite e dia em pesadelo. Terríveis situações. Meu filho, guarde consigo a sensatez. Seja sensato. Observe as coisas que estão ao seu redor. Tente ouvir a voz de Deus. Preste atenção onde você está pisando, onde você está indo, com quem você está se associando. O sensato é aquele que observa as coisas à sua volta. E às vezes tem pessoas armando armadilha, querendo te incomodar, querendo te destruir, querendo te acabar com o teu emprego, com o teu casamento, com a tua vida, e você às vezes não percebe. Então você tem que fazer o quê? Não perder o equilíbrio. Você tem que orar, repreender esse mal e clamar a Deus para a libertação da sua vida. Amém, irmãos? Tem que fazer isso, é sabedoria. O sopro de Deus te deu essa condição de você ter o quê? Sensatez e ter equilíbrio. Presta atenção, não é para pessoas especiais, não, é para todos nós temos isso. O versículo seguinte, versículo 22, olha que coisa linda: trarão vida a você e será um efeito para o seu pescoço. O que quis dizer Salomão com isso? Trarão vida a você e serão um efeito para o seu pescoço. Se você for sensato e ter equilíbrio, vai ter o quê? Vida. Quer dizer, você vai ter vida. E você vai ter um efeito para o seu pescoço. Quem usa colar aí? Alguém usa colar? Não, ninguém? A moça usa colar.
Por que você usa colar? Porque é bonito. Combina com a roupa. Às vezes combina com o brinco, combina com o cabelo. Sabe o que significa isso? Esse enfeite para o seu pescoço? Significa sensação de liberdade, de alegria, de prazer. Então, você vai ter vida e, ao mesmo tempo, alegria. Porque você está realmente se sentindo bem. Quantos colar você troca? Às vezes você põe um, não gostou, põe outro, não gostou, põe outro, não gostou. E você, quando encontra o que você quer, você fica alegre e feliz, vai passear, né? Vai se divertir. Olha o que diz aqui o versículo 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Amém, irmãos? Se você for sensato e ter equilíbrio, você vai ter a proteção de Deus. O que vai acontecer? Você seguirá o seu caminho em segurança. Quer dizer, você tem um alvo a seguir, um alvo a alcançar, e você chega lá e não vai tropeçar. Alguém já tropeçou na rua? Quem já tropeçou na rua? Eu já. É ruim ou não é? Eu dei um trupicão e fui rolando. Coisa terrível. Tiraram até fotografia. Eu falei, pô, pessoa, se você publicar isso no Facebook, você vai apanhar. Ele não publicou, não. Ficou com medo, porque eu sou forte. Mas tropicar não é legal. Não. Tropeçar, meu Deus, cair na rua, Deus meu, cair dentro de casa, em qualquer lugar, não. Então, você seguirá o seu caminho e em segurança e não tropeçará. Olha só o que diz o versículo 24. Siga aí, você vai anotando. O versículo 24. Quando se deitar, o que vai acontecer? Não terá medo. E o seu sono será tranquilo. Amados, tem pessoas que têm medo da noite, medo do anoitecer, medo da escuridão. Tem pessoa que dorme com a luz acesa. Alguém aqui dorme com luz acesa, que tem medo de ficar na escuridão? Quem? Não? Às vezes criança, tem medo lá, né? Dorme com uma abajurzinha acesa, uma luzinha acesa, né? Porque é na escuridão. Não, sabe por quê? Não é que ela tem medo. Ela tem receio de alguma coisa. De tropeçar, de levantar. Às vezes vai no banheiro, pode tropeçar. Mas tem pessoas que têm pavor de escuro. Dorme com a luz acesa mesmo. E não apaga a luz, porque tem medo do escuro. E a pessoa não tem um sono tranquilo, ela acorda toda hora. Ela fica fazendo escala a noite inteira. Ela olha no relógio, é 10 horas, depois é 11, depois é meia-noite, depois é 1, vai fazendo escala. 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. E, vou levantar, não aguento ficar na cama. E às vezes fica depois 7 horas, 8 horas com sono lá. Às vezes vai trabalhar com sono. Já tem pessoas que dormem no serviço, porque não conseguem dormir à noite. Então, por que acontece isso? Porque tem medo, tem receio das coisas. Porque esse mundo é tenebroso, esse mundo é terrível, é cheio de armadilhas. Se você não ficar atento, olha assim, não esquecendo da lei do Senhor e guardando os mandamentos, sendo sensato e tendo equilíbrio, você realmente tem problemas. Agora, pastor, como que podemos ser sensato e ter equilíbrio? Você não pode ter medo da calamidade. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Porque os ímpios, que às vezes podem prosperar, pode ter aí uma vida boa, e você vê o cara, tudo bem, ok, é ímpio, não está aí nem aí com Jesus, não quer saber de igreja, nem ora, nada, e está aí no bem bom, você vai ver o que vai acontecer com eles. É a palavra que diz, eu creio na palavra. Deus diz, as minhas palavras, o tempo pode passar, minhas palavras não vai passar não. Então eu creio que isso vai acontecer. O versículo 26, diz assim: pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Amém? Eu tenho o Senhor como minha segurança. Por que o Senhor é a minha segurança? Porque Ele soprou. O sopro de Deus. Ele me deu vida. Ele me deu vida, está aqui dentro. O Senhor está aqui comigo. Ele me deu vida. E eu sou agradecido a Deus por causa dessa vida. Por isso que eu tenho que ser sábio. Eu tenho que ser sensato, eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que guardar
os mandamentos e não esquecer da lei. Quantos versículos você consegue memorizar? Às vezes você não guarda o versículo, o capítulo, o versículo, mas você lembra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo fala isso, né? E às vezes não sabe que é o Salmo 23. Mas fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Invoca-me na angústia e eu te livrarei, diz o Senhor, e tu me glorificarás. Que gostoso é quando você medita na palavra, que você tem a lei na mente e que você guarda os mandamentos. Quando você guarda os mandamentos, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma, amar a Deus de todo o entendimento, amar a Deus de todas as suas forças, esse é o primeiro mandamento. E Jesus diz assim, e amar o próximo como a ti mesmo, é guardar no coração. Você ama a Deus, sim, eu amo a Deus, adoro a Deus, glorifico a Deus, mas eu amo o meu próximo, consigo amar aquela pessoa que quer me destruir no emprego, eu consigo amar aquela pessoa que se declara meu inimigo, eu consigo amar aquela pessoa que me prejudica. Aí é que está o X da questão, porque a palavra diz, e nós temos que ter na mente também, amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Tudo é mandamento de Deus. Se nós não fizermos isso, nós não vamos viver nesse mundo. Porque esse mundo é cheio de armadilhas e o diabo gosta de quem não cumpre a palavra. Não pensa na lei e nem guarda os mandamentos no coração. Olha que o Senhor nos diz, através da sua palavra, no versículo 27. 27 ou 26? É o 27. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Aí. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Isso chama-se benignidade. Deus nos exige algo muito importante, 3 coisas Ele nos exige. Ele quer de nós. Que nós pratiquemos a justiça, que sejamos bondosos e andemos humildemente com o nosso Deus. Essas 3 coisas. Então, a benignidade é algo importante. Lá, Tiago, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, se você tem condição de ajudar o próximo e não faz, comete pecado. Aí, como que fica? Se você tem condição de ajudar e não ajuda, comete pecado. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Porque muitas pessoas, às vezes, pedir ajuda. Às vezes não é algo material, não. Às vezes é uma palavra amiga. Às vezes é um abraço. Às vezes é um abraço. Quantas vezes você abraça sua esposa por dia? Quantas vezes você abraça seu esposo por dia? A esposa fica esperando o marido abraçar, ou ela tem iniciativa de abraçar? Às vezes a esposa fica esperando o marido abraçar ela. Então passa 1 dia, 2, 3, 1 ano, 4, 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, estão velhinhos os dois lá. Vocês abraçaram? E faz ano, eu esqueci, o primeiro abraço foi quando a gente namorava, 50 anos atrás. É brincadeira. Abraço, todo dia. Nós temos que dar no mínimo 6 abraços na esposa, no marido, por dia. Sabe o que acontece quando abraça? Quando você abraça, o que você sente? Quando você dá aquele abraço bem forte, até aperta a costela. Segurança, dedicação, amor, carinho, respeito. Quer dizer, o marido que abraça a esposa, olha, eu gosto tanto de você, que eu quero você nos meus braços todas as horas. Mas também tem um abraço amigo, de uma pessoa querida. Quando você vê, fala, puxa vida, me dá um abraço. Quando a pessoa às vezes está carente, quer um abraço. Quando as pessoas estão passando por dificuldade, um abraço é muito importante, alivia a tensão. Deus quer que você tenha respeito ao próximo, oferecendo aquilo que você tem de mais puro, uma palavra amiga, um carinho, um amor, uma oração. Vê uma pessoa triste, lamentando, posso orar por você? E faz a oração para as pessoas. Deus requer isso de nós. Versículo 28. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, e eu darei algo a você.
se pode ajudá-lo hoje. Deus é grande, né? Deus é maravilhoso, sim ou não? Está nos dando um recado. Se você pode ajudar hoje, por que você fala assim, ó, vem amanhã que amanhã eu te empresto. Vem amanhã que amanhã eu te dou um abraço. Vem amanhã que amanhã eu oro por você. Quantas vezes, às vezes a pessoa fala, dá para você orar por mim? Fala, tá, amanhã eu oro. É imediato. Às vezes estou na madrugada orando, mandando as mensagens, daí vem a resposta, ore por mim, porque eu estou aqui em claro. O irmãozinho me ligou não, mandou uma mensagem. Quando ele recebeu a minha mensagem, era 2:30 da manhã, eu estava em oração, ele mandou a mensagem. Ele falou, olha, ore por mim, por meu pai, estou aqui no hospital com o meu pai. E aí ele mandou a fotografia do pai dele, na UTI, lá cheio de aparelho lá. E ele estava ali, em claro, cristão. Nós oramos, pedimos para Deus a cura. Se Deus quer, Ele cura. Se Ele não quer, Ele vai levar a pessoa para junto dEle. Não diga ao teu próximo, volte amanhã, e eu darei algo a você. Se pode ajudá-lo hoje. Versículo 29. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. O que quer dizer essa palavra, amados? Como que é o seu relacionamento com o seu vizinho? Com a pessoa que mora ao lado? Você tem relacionamento com a pessoa que mora ao lado esquerdo, ao lado direito, à frente da sua casa? Você tem relacionamento com as pessoas que é colega seu no escritório, tem a sua mesa, a mesa do seu vizinho? Estou falando de vizinhança, estou falando de pessoas que estão perto de você. Quais são as pessoas mais próximas? A família, o marido, a esposa, os filhos, os agregados. Então você não pode planejar o mal. Tem cunhado que planeja o mal contra o outro cunhado. Vocês sabiam disso? Tem pessoa de dentro de casa que fica planejando o mal para a irmã, para o irmão, para o parente, para o tio, para a tia, para a sogra, para a nora, para o genro. Coisa absurda. Dentro da família, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a família e a família está em perigo. Então não planeje o mal contra o seu próximo, aquele que está próximo de você e que confiantemente mora perto de você. Ah, porque aquele vizinho te olhou ao torto, você quer o mal dele? Não, isso não é pensamento cristão. Deus não vai te dar sabedoria, você não está sendo sensato, nem está sendo prudente, nem está tendo equilíbrio, você está desequilibrado, insensato. Precisa tomar muito cuidado, porque senão você não vai ter prosperidade e uma vida de paz, que é o que nós falamos já. Para que isso aconteça, prosperidade e vida de paz, você tem que cumprir com os mandamentos. Não esquecer da lei, guardar os mandamentos, ser sensato, ter equilíbrio. E se alguém pedir ajuda, você está sempre pronto para ajudar, se possível. Não é obrigado, hein? A palavra diz se possível. Às vezes você não tem. Às vezes você não tem como. Ok? Então, se possível. Porque se você tiver como e não faz, comete pecado, segundo a palavra. Versículo 30. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Hoje, o mundo vive de fofocas, de enredar. Está certa essa palavra, enredar? Ou não? Existe essa palavra, enredar? O que é enredar? É falar, olha, aquela pessoa não gosta de você. Aquela pessoa quer o seu mal. Aquela pessoa está fazendo de tudo para te prejudicar. Isso é fofoca. E se a pessoa vem e fala isso, sua cabeça ferve, sim ou não? Se uma pessoa fala, olha, a pessoa lá está falando mal de você. Ah, pronto, acabou, pingo d'água. Faltou, esquenta a cabeça. Fala, ah, não, eu vou matar esse cara. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O primeiro pensamento é de morte, gente. É verdade, amados. Quando uma pessoa te incomoda a tal ponto de você ficar irritado, você entra em estado de fúria, a primeira coisa que você pensa é acabar com a vida da pessoa. Mas lógico que você não vai fazer isso, porque você tem que ser sensato. Você tem que ter equilíbrio. Quando alguém vem com uma fofoca, o que você pensa?
tem que ser sensato e tem que ter equilíbrio. Calma. Eu tenho o sopro de Deus. Deus está aqui. Calma, calma, calma. Pode ser mentira. E se for verdade, problema dele, porque eu não devo nada. Coloco esse homem ou essa mulher nas mãos de Deus. Deus é minha testemunha do meu comportamento. Deus vai me vingar. Deus vai cuidar dessa pessoa. Porque a palavra diz que nós devemos orar por quem nos persegue. Então, você não vai orar para a pessoa, orar para Deus, para que Deus cuide daquela pessoa. Entendeu? Senhor, essa pessoa está falando contra mim. Eu não mereço nada. Eu coloco essa pessoa nas tuas mãos para que o Senhor faça justiça. Nós temos que entrar no tribunal de Deus. Vocês sabem como entra no tribunal de Deus? Quando você está em oração, tempo a sós com Deus. Quando você está, você e Deus, você vai num lugar tranquilo lá, você entra no tribunal de Deus, porque você tem livre acesso para entrar diante do trono de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Acabou, livre acesso. Você entra e fala, estou diante do meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Essas pessoas estão me perseguindo, essas pessoas querem me destruir, Senhor. Coloco-as nas tuas mãos, para que o Senhor cuide de cada uma delas, segundo as suas obras. E Deus vai cuidar. E você fica tranquilo, descanse no Senhor. Porque se você ficar remoendo na cabeça aquele negócio, você não vive, você não dorme à noite, você fica com insônia, você fica nervoso, com a boca amarga, você fica irritado, fica pensando somente nisso, porque um homem falou uma coisa que não é verdade, calúnia e difamação, Deus vai cuidar dele. Pode pensar dessa forma, que é assim que funciona. Olha só o que diz a palavra ainda. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Por que a palavra fala de inveja? Porque tem umas pessoas que têm inveja de pessoa violenta. Tem. Não estou dizendo que cristão tem esse procedimento, não. Mas tem muitas pessoas que têm inveja de pessoas violentas. Principalmente quando vê alguma coisa na televisão. Por exemplo, terrorismo. O homem foi lá, explodiu, um monte de gente morreu, um monte de gente. Tem muitas pessoas que falam, puxa vida, eu queria ser um terrorista. Eu queria ser um homem-bomba para lá explodir todo esse povo aí. Porque a Polícia Federal já prendeu um monte de pessoas com esse pensamento. De querer fazer o mal às pessoas, invejar aquele que foi lá, que entrou no aeroporto, que atirou em todo mundo, que entrou no cinema, atirou em todo mundo, eu queria ser igual a ele. E tem outros doidos que pegam e fazem a mesma coisa, arrumam um revólver, entra dentro de escola e mata. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Aqui, graças a Deus, não temos nenhuma informação a respeito. Mas já aconteceu em São Paulo, já aconteceu no Rio de Janeiro, já aconteceu em Belo Horizonte, em algumas cidades. Então, as pessoas têm inveja daquele que pratica o mal, e a palavra diz, nem adote os seus procedimentos. E às vezes o mal não é esse negócio de bomba, não. Às vezes o mal é de dar rasteira mesmo. É de fazer algo e deixar a pessoa preocupada. É de prejudicar a pessoa no serviço, no trabalho, quando quer que seja. Às vezes acontece até dentro de casa, dentro da família. O diabo ele está aí para fazer isso, e ele faz. E não, então nós temos que tomar cuidado com isso, nos nossos procedimentos. O versículo seguinte diz, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Amém, irmãos? Então, quem é perverso, quem faz maldade, Deus detesta. E quando a palavra diz que Deus detesta, o tempo dele já está chegando ao fim, brevemente. E a gente vai ver. Então, a vingança é do Senhor. O Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Amém, irmãos? O justo, aquele que é leal, aquele que é justo, aquele que pratica justiça, que pratica bondade, aquele que pensa na lei, que guarda o pensamento, que é sensato e que é equilibrado, com certeza é grande amigo do Senhor. Jesus mesmo disse que o grande amigo é Ele. Eu não te chamo mais de servos, e sim de amigos, não é bom isso? Então somos amigos de Jesus. Nós temos um parentesco, nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz. Amém, amados. Olha aqui, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos.
Amém? Ó, presta atenção. Quem é que está zombando de você? O ímpio está amaldiçoando você? A maldição vai cair na cabeça dele. Olha que a palavra diz, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Que alegria! O pessoal que zomba de Deus, tem pessoas que zombam de Deus. Ah, você é crente, você vai isso, deixa. O que vai acontecer? Concede graça aos humildes. A humildade que nós temos que ter na nossa vida é uma das coisas mais importantes. Agora o versículo 35. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Gostei dessa, hein? A honra é herança dos sábios. Quem é sábio? Aquele que identifica que o sopro de Deus está dentro de você. Que quando você respira, pulmão vai, coração batendo. É Deus que faz isso. Nós temos o sopro de Deus em nossa vida. Os tolos caem no ridículo, mas a honra é a herança dos sábios, daqueles que têm a consciência de que fazendo aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra é a coisa principal nas nossas vidas. Então nós temos que fazer o quê? Primeiro, pensar na lei. Segundo, guardar os mandamentos no coração. Terceiro, confiar no Senhor. Quarto, ser sensato. Quinto, além de ser sensato, ser equilibrado. Quando tiver condição de ajudar a pessoa, ajude, se possível. Tudo isso Deus nos requer para que nós possamos alcançar o quê? Prosperidade e paz, conforme Ele disse. Prosperidade e paz, saúde, saúde verdadeira, saúde importante para nós, equilíbrio nas nossas vidas conjugal e também nos nossos relacionamentos com pessoas e dentro do nosso trabalho na arte de finanças. Amém, irmãos? Então não esqueça nunca, para ser próspero, ter alegria e paz, nada melhor do que você reconhecer que você tem dentro de si o sopro de Deus. Amém? Vamos orar agora forte. Eu quero orar pelas pessoas enfermas, quero orar pelas pessoas que estão precisando de ajuda, de relacionamentos. Nós vamos falar aqui, muitas pessoas pedindo pela internet, são milhares de pessoas participando, mas vou falar algumas pessoas que estão pedindo oração especial. A Manu Leiva, Dona Castória, Leandro Lopes, Arthur Leandro, Cardoso Santos, Irinete Silva, Mari Duarte, Mari Monteiro, Lídia Careno, Karina Evelyn Souza, Moisés Sanabria, de Primavera do Leste, Mato Grosso, Lúcia Parron, Doroteia Duarte, Ilza Souza, Doni Cipriano, Adriana Souza, Zeni Costa, Eva Xavier, Rosimeire Verdugo, João Tatiane, Cristina Paulo, Erci Rodrigues, Valdir Pleffer, Zinara Pereira, Marcelo Brandão, Erci Rodrigues, Zeni Costa e as filhas dela, Maria, Antônia e Lorena. Nós vamos orar por todos vocês. Quiser ficar sentado, pode ficar. Quiser ficar de pé, pode ficar. Fica do jeito que você se sentir. O importante é curvar suas cabeças e colocar sua vida diante de Deus. Porque nós não podemos, de maneira alguma, deixar de estar diante de Deus nesse momento tão especial que nós vamos orar e glorificar o seu nome. Coloque sua vida diante do Senhor. Não deixe nenhum pensamento estranho, nada que possa perturbar o seu relacionamento com Deus. Ó Deus, ó Pai, neste momento, queremos declarar nosso amor a Ti. Nesse momento queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Nesse momento queremos pedir a sua ajuda, Senhor, porque tantos problemas temos passado. Dificuldades financeiras sem medida. Problemas de saúde. Problemas de relacionamento. Situações de perseguição, de injúria, calúnia, difamação. Nós sofremos tudo isso, Senhor, mas o Senhor sofreu primeiro todas essas coisas. Mas o Senhor levou na cruz do Calvário tudo isso.
O Senhor fez maldição em nosso lugar. Foi açoitado, colocaram uma coroa de espinhos, te feriram com lanças, chicotearam, Senhor, e foi crucificado com pregos na cruz. Mas o Senhor disse lá: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É verdade, Pai, tem muitas pessoas que nos atacam, nos prejudicam, mas não sabem o que fazem. Queremos entregar essas pessoas nas tuas mãos, Senhor, esses caluniadores, esses bandidos, essas pessoas facínoras, que não conhecem a tua palavra e que não têm nenhum compromisso contigo, como nós temos, Pai. Nós aceitamos o Senhor como Senhor da nossa vida. O Senhor morreu em resgate por muitos e por nós também. Queremos declarar nosso amor a Ti. Queremos adorar o Senhor. Queremos Te buscar de todo o coração, porque a Tua palavra que diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Ó Pai, em nome de Jesus, remova toda a tristeza do coração. Remova, Pai, toda angústia, toda mágoa. Remova, Pai, todo pesadelo, todo medo, todo pavor, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito mau que traz essas coisas, que traz a desunião, que traz a falência, que traz o desespero, que traz a insônia, que traz a depressão. Eu quebro os poderes das trevas agora, em nome de Jesus. E digo: demônio, sai dessa vida, liberte agora, eu ordeno em nome de Jesus. Que a unção do Espírito Santo de Deus recaia sobre cada vida aqui, uma unção de cura, em nome de Jesus, da cabeça à planta dos pés, removendo toda enfermidade, toda dor, curando para a honra e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Ó Pai, nos despeça para as nossas casas, com alegria e paz, porque queremos pensar na Tua lei, guardar no coração, ser realmente sensato, Pai, ter equilíbrio nas nossas vidas e confiar no Senhor, para que nós possamos viver totalmente dependente de Ti e receber o beneplácito da Tua graça, porque a Sua graça, Senhor, é que nos basta. Nós oramos em nome de Jesus. Fique em pé, estenda a sua mão para receber a bênção, por favor. Eu digo em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, alegria, saúde, prosperidade, vitória em todos os sentidos da vida. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí, dizendo: foi meu dia de vitória hoje. E vamos agradecer a Deus.